Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está aí chegando, talvez pela primeira vez, que esteja chegando ao nosso grupo de estudos sobre catequese ponto a ponto, você não deixe de partilhar, não deixe de passar adiante esta nossa indicação de vídeo para que mais catequistas, mais estudiosos da catequese possam entender algo mais. Bom, esse é o nosso segundo vídeo dentro do nosso projeto Catequese Ponto a Ponto. Nós vamos tratar então o segundo item do Catecismo da Igreja Católica. Então, o primeiro item, só recapitulando, falava por que somos, quem somos, qual a finalidade do ser humano. Fomos feitos para buscar, crer e amar a Deus. Essa é a grande finalidade. Somos filhos de Deus. E aí, quando falamos de filhos, falamos de que mais? Falamos de herança. Então, qual a grande herança dos filhos de Deus? O mandamento de Jesus Cristo. Este é, em si, a síntese do segundo ponto do Catecismo da Igreja Católica. Então, o segundo ponto do Catecismo da Igreja Católica diz nessas palavras: a vida do homem é conhecer e amar a Deus. Para que este convite se fizesse ouvir em toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16, versículo 20. Qual a fundamentação real dessa argumentação do segundo ponto do Catecismo da Igreja Católica? É muito simples, gente. É muito simples. A grande herança é o mandamento de Jesus Cristo dado aos seus apóstolos após a sua ressurreição. E nós somos filhos de Deus. Este mandamento é encontrado nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Ele estabelece a missão do apóstolo, a missão do cristão é pregar o evangelho a todas as nações, batizando, ensinando os novos discípulos. Isso repercute muito na vida do cristão. Por quê? Nós não fomos chamados para a vida boa. Nós não fomos chamados para estarmos. Nós fomos chamados à herança. E a nossa herança é levar o evangelho. É ser outro Cristo. A fundamentação bíblica, ela é muito profunda. Fazer discípulos. Então, o simples fato de estarmos aqui estudando o Catecismo da Igreja Católica, buscando afervorar, crer, aprofundar, isso tem uma finalidade: discipulado, fazer discípulos. Mas para fazer discípulos é necessário tornar-se mestre naquilo que se ensina. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma obra de salvação. Somos chamados então a coparticipar dessa obra de salvação, porque aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não têm outro caminho a conhecer este convite e este dom a não ser pela minha experiência, pelo meu ensinamento. Sou eu que sou convidado na minha vida, na minha história, com as minhas convicções, a ser expressão do Cristo, ensinando-os a cumprir aquilo que Cristo prescreveu. É bonito essa palavra, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. Foram mandamentos dados pelo Cristo. Mandamentos que não nos colocam à mercê, à margem, mas nos colocam junto com Ele. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28. Isso aqui é
combustível para a nossa vida, para a nossa busca cotidiana de Deus. E não só a busca cotidiana de Deus, mas a partilha de Deus para com o outro. Marcos 16, 15 a 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Não basta ser batizado. É necessário crer. E o crer se dá na convicção, no convencimento. E o convencimento se dá através da experiência. A experiência se dá através do convívio. Mas quem não crer será condenado. Então, se eu não tenho as propriedades necessárias para gerar convicção em alguém, eu também faço parte do rol daqueles que estão ainda perpetuando a condenação. Os sinais, todos eles, são instrumentos para que possamos crer. E que são os sinais? Senão os milagres compartilhados, vividos, vivenciados, testemunhados por aqueles que creem. Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber venenos. Nada fará mal. Poderemos, além de não passar mal, curar os enfermos. Todos aqueles que impusermos as mãos serão curados. Impor a mão nada mais é que tocar, trazer para si, aproximar-se. O Evangelho de São Marcos, ele é um evangelho escrito a homens que não precisam de muita teologia, mas eles precisam de quê? De convicção, de testemunho. Falar novas línguas, entender as pessoas, dialogar com elas, expulsar demônios, ou seja, colocar limites entre aquilo que é mal e aquilo que é bom, entre aquilo que é errado e aquilo que é certo, entre aquilo que é desonesto e aquilo que é desonesto, é colocar o mal para longe. Pegar em serpentes, ou seja, é dominar as insídias que estão todos os dias aí. A hora que acorda, a hora que vamos dormir, estamos sendo a serpente, a sinuosa, a sibilante, aquela que engana. E se bebermos alguma coisa que nos faz mal, mal não nos fará. Essa é a grande lógica que fundamenta esse segundo ponto do catecismo da Igreja Católica. Desses pontos, muitos teólogos nos vão falar. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino argumenta que a missão apostólica, a missão dos apóstolos é essencial para a disseminação do cristianismo. E que a autoridade dos apóstolos é mandato de Cristo. Nós não pregamos a salvação, nós não levamos o amor ao mundo simplesmente porque é vontade nossa. É missão nossa. A pregação dos apóstolos é fundamento de fé. E sem a pregação não há o fundamento. Pois eles foram enviados por Cristo para ensinar todas as nações. Portanto, a fé cristã é baseada na autoridade dos apóstolos, que receberam de Cristo missão de ensinar e batizar, de instruir e santificar, de chamar e convidar ao prêmio. Santo Agostinho, no Cidade de Deus, ele vai dizer algo muito bonito, uma obra que fala do mundo, a cidade de Deus, o plano de Deus, a maneira que Deus pensa o mundo. Ele explica como a igreja, através da missão dos apóstolos, é chamada a ser a luz para as nações, onde cada apóstolo, cada cristão é convidado a cumprir o mandato de Cristo. Agostinho, citando agora Cidade de Deus, diz o seguinte: a igreja é chamada a proclamar a verdade de Cristo a todas as nações. E isso é um ordenamento do próprio Salvador. Os apóstolos, fortalecidos pelo Espírito Santo, são mensageiros desta boa nova. E a sua pregação é confirmada por sinais que acompanham a palavra.
O Catecismo da Igreja Católica, ele é fruto de uma reflexão do Concílio Vaticano II. E no Decreto Ad Gentes, dentro do Concílio Vaticano II, esta atividade de missão, essa atividade missionária da Igreja, é a própria identidade da Igreja, pois reafirma a missão apostólica baseada na grande herança, na grande comissão. A Igreja é enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação. Igreja, sacramento universal de salvação. Em razão das exigências íntimas da própria catolicidade, obedece o mandamento do seu fundador. Ou seja, se eu sou cristão e não vivo esta missão, eu não sou um cristão autêntico. Esforçando-se para anunciar o Evangelho a todos os homens, e depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente faz uma memória a Mateus 28:19. Então, esta é, segundo o decreto Ad Gentes, a grande herança da Igreja, levar a boa nova a todas as criaturas. Enfim, sintetizando, esses textos que acabamos de ler, eles exemplificam como a missão dos apóstolos ao disseminar o Evangelho está enraizada no mandato de Cristo, apoiada por teólogos, documentos da Igreja que reforçam que a missão e ser missionário na Igreja é apenas a continuidade de uma tarefa dada a todo aquele que se deixou tocar pelo Espírito Santo e foi batizado e se sente co-herdeiro do reino de Deus. E a importância dessa missão ao longo da história é a perpetuação da graça de Deus no meio da humanidade. Essa é, de uma maneira muito simples, muito prática, o conteúdo do capítulo do artigo 2 do Catecismo da Igreja Católica. Então, gente boa, simples assim. Nós somos chamados a levarmos a herança das primeiras comunidades até o final dos tempos. Você que está estudando o Catecismo da Igreja Católica conosco, lembre-se que por detrás desse estudo está a sua missão. Por detrás desse estudo e de tudo aquilo que você conseguir angariar, refletir, nada mais, nada menos que a disseminação do Evangelho, da Boa Nova. É tornar-se apóstolo, é tornar-se discípulo, é tornar-se missionário do reino de Deus. Então, qual a síntese do artigo 2 do Catecismo da Igreja Católica? A nossa herança é a missão de Cristo. E a missão de Cristo dada aos apóstolos é levar o Evangelho a toda criatura, batizando e fazendo com que eles tenham fé em Cristo Jesus. Este foi o Catequese Ponto a Ponto. No seu segundo ponto, eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Meus caros amigos catequistas, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.